Meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui na quarta-feira sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos trabalhando em todos os versículos, ou seja, versículo por versículo desse livro tão importante para todos nós. Na semana passada, nós concluímos os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a partir do versículo de número 2 do capítulo 6 fala do cavaleiro branco, né? Quem é o cavaleiro branco, irmãos? A falsa paz e a ascensão do anticristo. Nós falamos também do segundo selo, que é o cavaleiro vermelho, e nós falamos nas semanas que se passaram, que representam as guerras por conta do avanço. Ele saiu vitorioso e para vencer, e isso causa guerras e mais guerras. Falamos também sobre o terceiro selo, a partir do versículo de número 5, que nos conta acerca de um cavalo preto. E esse cavalo preto tinha uma balança na mão, e nós aprendemos que este cavalo preto representa a fome. E também, para concluir, na semana passada falamos do cavaleiro amarelo, que o seu nome era Morte, e o inferno o seguia. Quando nós vamos falar hoje do capítulo 6, no versículo de número 9, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, João contempla nos céus as almas que estavam debaixo do altar. Então a primeira coisa que a gente consegue identificar nesse texto é que quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que esse livro do Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente no ano de 96, 97 depois de Cristo. O período aqui que João estava vivenciando era realmente um período de muito martírio, de muita morte. Muitos perderam a sua vida desde o ano de 64 depois de Cristo, quando Nero subiu ao poder, e agora nesse ano que João está recebendo esta revelação, João está contemplando aqui, queridos, uma grande perseguição. Agora, um homem chamado Domiciano perseguia a igreja, ou seja, um segundo Nero. Ele era conhecido como um segundo Nero, um homem perverso, duro, cruel. E da mesma forma, muitos crentes estavam sendo mortos por causa da palavra de Deus. E esse livro de Apocalipse, ele tem como finalidade trazer esperança e ânimo para essa igreja perseguida deste século. Então esse livro traz aqui uma grande revelação que João traz para a igreja, porque essa carta ela foi endereçada às igrejas, e foi lá em Éfeso que ela se espalhou para outras igrejas. João recebe aqui uma grande revelação, uma revelação de que os mártires não estavam jogados no esquecimento, mas que esses mártires estavam nos céus, orando e clamando e glorificando o Senhor dos exércitos. Quando João tem essa revelação, e eu vou tentar explicar para você o significado disso, João vê debaixo do altar. Repita comigo essa palavra, por gentileza, diga assim comigo: debaixo do altar. Quando eu li esse texto a primeira vez, nós temos uma visão equivocada de altar, porque nós chamamos de altar isso aqui, né? Às vezes chamamos o púlpito de altar, né? Mas a palavra aqui usada para descrever altar é uma palavra usada para descrever o altar do sacrifício. A palavra grega usada aqui, que é a palavra tisiasterion, que é uma palavra que significa o altar do sacrifício, mirando ali aquele mesmo altar do sacrifício que estava no tabernáculo que Moisés construiu. Então, quando o texto diz aqui que as almas estavam debaixo do altar, a visão de João é judaica, João é judeu, e ele está dizendo aqui que essas almas estavam debaixo do altar que estava nos céus. Aí nós vamos se perguntar assim: pastor Janderson, existe um altar no céu? Como é que funciona tudo isso? Como é que isso realmente pode ser interpretado? Irmãos, no livro de Apocalipse, esse altar, ele é citado por várias vezes. Eu vou
pedir para um pastor me ajudar aqui, tá bom, com a leitura bíblica. Me ajuda aqui, pastor Elton, por gentileza. Nós vamos ler alguns textos. Que estão em casa, pegue a sua Bíblia, anotem no papel. Os que estão aqui também, façam isso, acompanhem a leitura conosco. Nós vamos ler alguns textos que fala desse altar nos céus, ok? No livro de Apocalipse. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Apocalipse capítulo 8, no versículo 3 até o versículo de número 5. Vamos lá. Apocalipse capítulo 8, no versículo 3 até o versículo de número 5. Pode ler, pastor Elton. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então observe aí que João vê esse altar ainda no livro de Apocalipse, ou seja, João contempla esse altar nos céus. Outro texto que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13. Pastor Elton vai continuar me auxiliando aqui na leitura bíblica. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, continua falando de um altar nos céus. Vamos lá, pode ler, pastor Elton. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Isso, olha aí, o altar de ouro que estava diante de Deus, ou seja, o altar sendo citado no livro de Apocalipse. O próximo texto, Apocalipse 14, no versículo de número 18, por gentileza, pastor Elton, leia para a gente. 14, versículo 18 de Apocalipse. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte aos cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Mais uma vez o altar é citado, anjos diante desse altar. Último texto para a gente concluir, capítulo de número 16, no versículo 7 de Apocalipse. Vai lá. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, nós temos aqui na escritura, no livro de Apocalipse, várias citações desse altar. Então, as almas que estavam diante do altar, pastor, que altar é esse? Me escute bem para você entender o que a Bíblia está querendo nos dizer. Primeira coisa importante para você: todo tabernáculo que Moisés construiu era o modelo que ele visualizou quando estava diante do Senhor no Monte Sinai. E o Senhor mostrou todo o modelo do tabernáculo para Moisés. Moisés não inventou nada do tabernáculo. Moisés não inventou 1 centímetro do tabernáculo. O Senhor disse para Moisés: faça de acordo com o modelo que eu te mostrei. Então nós sabemos que o tabernáculo terreno que Moisés construiu, ele é nada mais, nada menos que uma sombra, ou o modelo do tabernáculo original que está nos céus. Eu vou repetir para você decorar isso. O que Moisés construiu o tabernáculo, esse tabernáculo é apenas uma sombra, ele é apenas um modelo de um tabernáculo eterno que está nos céus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, no versículo de número 5, o autor aos Hebreus diz acerca disso. Eu quero que leiam para a gente também, pastor Elton, por gentileza. Hebreus capítulo 8, no versículo de número 5, nos fala que este modelo que Moisés construiu, ele é apenas uma sombra, ele é apenas um modelo que ele recebeu do Senhor, porque o original está nos céus. Vamos lá. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Repete de novo aí, por gentileza, vai lá. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está onde? Nos céus. Então nós entendemos aqui, irmãos, que assim como o tabernáculo terreno, existia um altar lá no céu, diante do trono de Deus. Os mártires estavam debaixo desse altar. Agora, olha aqui para mim, para você entender essa palavra e compreender.
Olha aqui para mim, por gentileza. Ó. Assim como no tabernáculo que Moisés construiu, o sangue do sacrifício, ele escorria, ele caía abaixo do altar, ou seja, ele era derramado debaixo do altar. E este sangue derramado, da mesma forma, os santos que partiram, que foram os mártires da igreja, eles ocupam esse lugar nos céus. Por quê? Porque na visão do Novo Testamento, quem morre pelo nome do Senhor é um sacrifício de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Não, eu vou repetir: os mártires ou martírio, segundo a visão do Novo Testamento, é um sacrifício de adoração a Deus. Então, quando o crente perde a sua vida, cumpre-se literalmente o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando o sangue de um santo tombava nas arenas, Deus estava sendo glorificado nos céus com o sacrifício do sangue desses homens. Aí você pergunta: pastor Janderson, aonde na Bíblia nós temos falando que o sangue dos mártires são um louvor ou um sacrifício ao Senhor? Vamos lá, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo de número 6. O Elton vai ler para a gente também. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 6. Vamos lá. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então Paulo está falando que ele está perto de ser oferecido como sacrifício de manjares. Ou seja, para Paulo, o seu martírio seria como um sacrifício no altar, que subiria ao Senhor como um cheiro suave às suas narinas. Ou seja, esses mártires estão diante do altar do Senhor, porque as vidas que eles perderam na terra era uma adoração genuína que sobe até o trono de Deus para a glorificação do seu nome. Outro texto, Filipenses capítulo 2, no versículo de número 17. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, no versículo de número 17. 2,17 de Filipenses, anote aí. Você que está em casa, acompanhe conosco. Você que está aqui também, anote aí, acompanhe na sua Bíblia. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramada como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então Paulo está dizendo que a sua morte, ela é um sacrifício como era feito no altar. Ou seja, Deus estava sendo glorificado como sacrifício à morte dos santos, dos seus servos do Senhor. Agora, olha aqui para mim, para você me entender, meus irmãos. Existe um ditado muito antigo da igreja primitiva, dizendo que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Vou repetir: o sangue dos mártires era a semente que faz o evangelho crescer. Então cada crente que foi morto nas arenas dos leões, dos animais selvagens que foram queimados vivos, eles subiam aos céus como um aroma agradável às narinas de Deus. Aí você pode me dizer assim: pastor Janderson, mas eles perderam a sua vida. Claro, o foco desse texto não é apenas os mortos daquele período. Eu estou dizendo para você por quê que os mártires estavam debaixo do altar nos céus. Por quê, pastor Janderson? Porque eles eram oferecidos como sacrifícios ao Senhor. Então o lugar mais apropriado para um sacrifício era o sangue derramando debaixo do altar. Então eles estão diante do Senhor, eles estão diante do Deus de toda a terra. Agora, a primeira pergunta ao ler esse texto: pastor Janderson, me explique, quem são esses mortos e o que aconteceu com eles? Vamos lá. Profeticamente falando, vou repetir, profeticamente falando, por que não dizer escatologicamente falando, esses mártires da igreja são aqueles que serão vítimas do anticristo. Eles morrerão através do império do anticristo. Você lembra que nós estudamos aqui
quando falamos do cavaleiro branco, nós falamos aqui que ele saiu vitorioso e para vencer, e que esse anticristo fará guerra aos santos da tribulação. Quem são esses? Aqueles que não fizeram parte do arrebatamento da igreja, mas estavam na terra e serão perseguidos, e alguns deles morrerão por causa da palavra. Esses são essas multidões que João está vendo chegando no céu como mártire. Agora vamos entender aqui, de acordo com a Bíblia, quem são esses homens que morreram? Eles são mártires da grande tribulação. Repita comigo para você decorar isso. Quem são esses? Diga-se comigo, são mártires da tribulação. Ou seja, eles morrerão durante o primeiro período de 3 anos e meio da grande tribulação. Aqui é a batalha que o anticristo vai fazer contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora. Ai daqueles que ficarem nesta terra. Por quê, pastor? Porque ou eles aceitarão a marca do anticristo, ou eles serão mortos por causa da palavra de Deus. E se eles morrem por causa da palavra de Deus, e se esse anticristo perseguem eles, segundo a Bíblia, eles morrem aqui na terra, mas eles são oferecidos a Deus no céu como sacrifício de louvor. Eles são vistos nos céus, diante do altar e diante do trono de Deus. Aonde é que diz, pastor Janderson, que o anticristo vai perseguir esses santos da tribulação? Lê para a gente aí o Elton, Apocalipse capítulo 13, no versículo de número 7. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 13, no versículo de número 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, esse anticristo foi-lhe dado a ele poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. E é aqui que é visto esses santos da tribulação, porque o nosso Deus é tão misericordioso que até durante a tribulação Ele vai continuar salvando vidas que vão morrer por causa da palavra de Deus. E esse anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Amém? Então vamos tirar aqui nessa noite algumas verdades contidas nesse texto. Vamos lá. Vamos recapitular aqui algumas coisas. Quando eu olhei, o cordeiro quebrou o 5º selo. Vi debaixo do altar, expliquei que esse altar é o original que está nos céus. E as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por conta do testemunho que deram. E clamavam com grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue sobre a face da terra? Então vamos lá, pastor, me explique um pouco mais desse texto. Eu vou te apresentar aqui algumas verdades contidas nessa epígrafe do texto. Primeira verdade. A primeira verdade é que os salvos em Cristo, eles não são citados aqui no seio de Abraão. Nós temos alguns crentes que erroneamente até hoje acham, eu já vi pastor fazer culto fúnebre e dizer assim: olha, ele está no seio de Abraão. Não, o seio de Abraão foi despovoado. Quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro, Efésios 4, versículo 8, o paraíso não é mais no seio de Abraão. O paraíso agora está nos céus. Amém? O paraíso está onde? Nos céus. Então a primeira verdade contida nesse texto é que os que são salvos em Cristo, quando eles morrem, eles não descem, eles não vão ao seio de Abraão, eles não vão ao Hades. A Bíblia diz que esses mártires estavam diante do trono de Deus, debaixo do altar. Então o paraíso após a ressurreição de Cristo não é mais no Hades, não é mais no seio de Abraão. Agora o paraíso depois da ressurreição está no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 2 até o 4, Paulo disse: conheço o moço, que no corpo ou fora do corpo não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu. E se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso.
e viu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Ou seja, Paulo foi ao paraíso, e esse paraíso não era mais o seio de Abraão. Esse paraíso agora estava onde? No terceiro céu. Por quê, pastor? Porque esse altar está diante do trono de Deus. O Elton leu Apocalipse 8, versículo 3 e 5, Apocalipse 9, versículo 13, Apocalipse 14, versículo 18, Apocalipse 16, versículo 7, que diz que esse altar estava diante do trono de Deus. Então, quem morre com o Senhor Jesus Cristo não desce, não vai ao seio de Abraão, não vai mais ao Hades, porque Cristo disse que as portas do Hades não prevaleceriam mais contra a igreja. Quem morre com Cristo está no paraíso, e esse paraíso agora está no terceiro céu. Por que nós falamos isso? Porque essas almas, elas estavam debaixo do altar. Amém? Segunda verdade contida nesse texto: o sono da alma não é bíblico. Vou repetir: o sono da alma não é bíblico. Vou repetir uma terceira vez para você aprender: o sono da alma não é bíblico. Porque se a alma dorme após a morte, esse texto não deveria estar aqui. Porque se a alma fica inconsciente após a morte, como ensina alguns, esse texto não deveria estar aqui contido no livro de Apocalipse. Por que, pastor Janderson? Porque quando a Bíblia fala dormir no Senhor, o corpo dorme, mas a alma não dorme. Mateus capítulo 10, versículo 28, Cristo disse assim, não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas depois disso não podem fazer mais nada. Temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Então nós aprendemos aqui que após a morte do justo, essa alma não fica dormindo, ela não fica inconsciente como alguns pensam. Porque olha o que essas almas estão fazendo. Eu vou ler de novo. Apocalipse capítulo 6, no versículo de número 10. Olha o que diz o texto. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra? Elas estavam dormindo? Elas estavam dormindo? Elas estavam fazendo o quê? Clamando. Eu vou repetir isso aqui. Clamando. As almas estavam clamando. Elas não estavam inconscientes, elas estavam clamando. Ou seja, a doutrina do sono da alma não é bíblica. Por que ela não é bíblica, pastor? Porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 8, o Elton vai ler esse texto para a gente, que ele é lindo esse texto. 2 Coríntios capítulo de número 5, no versículo de número 8. Será que Paulo acreditava que a alma dormia após a morte? Eu creio que não. Para Paulo não havia esse sono da alma, porque Paulo estava ansioso pela sua morte. Olha o que Paulo diz, vai lá. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, para Paulo, estar ausente do corpo, morrer, era estar com o Senhor. Outro texto, Filipenses capítulo 1, no versículo 21 até o 23. Filipenses capítulo 1, no versículo 21 até o versículo de número 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que colher. Pode continuar. Até o 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Desejo partir e estar com Cristo, porque isso me é o quê? Muito melhor. Se morte é sono, o que melhor é para Paulo estar morto? Se a alma dorme após a morte, por que seria lucro a morte para Paulo? Era melhor Paulo estar vivo. Ele ia dizer assim, porque viver para mim é lucro, mas a morte depois para mim é um sono. Mas ele não diz isso, ele diz o quê? Morrer para mim é lucro, e viver para mim é lucro e morrer é Cristo, porque eu estou em aperto, querendo deixar esse corpo e partir para habitar com o Senhor, porque isso me é muito melhor. Então a morte para Paulo, o sono da alma não está
contido no Novo Testamento. Amém? Outra verdade nesse texto que podemos aprender essa noite é que a consciência permanece após a morte. Por que essa consciência permanece? Olha o que essas almas estão fazendo. Até quando o Senhor não vinga o nosso sangue. Elas lembraram de que foi que elas morreram. Elas estavam orando ao Senhor pedindo vingança daqueles que haviam tirado a vida. Ela não esquece, ela não tem amnésia. Elas estão clamando por vingança. Então, após a morte existe uma consciência. Isso aqui é duro de você entender, mas é a verdade contida na Bíblia. Essa consciência, ela permanece. Você lembra da história lá que Cristo contou do rico e Lázaro? Aonde o rico, lá no capítulo 16, no versículo 28 de Lucas, ele vai dizer assim: Pai Abraão, manda um dos mortos até meus 5 irmãos. Ele lembrou que tinha 5 irmãos. Então quem acha que matando o crente vai acabar com a igreja, vai destruir a obra do Senhor, quando mata o crente, esse crente está na glória aguardando a ressurreição. Vou repetir para ver se você dá um glória. Quando o crente morre, ele está na glória aguardando a ressurreição dos mortos. Aleluia. Alguém tem essa esperança viva? Existe um paralelo nesse texto, meus irmãos, ligados ao capítulo 7, no versículo de número 13. Abra aí comigo, Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Por que eu quero que você leia esse texto? Porque eles vão orar dizendo: até quando não vingas o nosso sangue do que habita na terra? E o 6:11 diz assim, ó: então cada um deles foi dado uma veste branca, e foi-lhe pedido que repousasse por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Jesus, ou seja, lá no céu, eles foram informados que deveriam aguardar até que o número dos seus conservos se completasse. Ou seja, mais gente vai ter que morrer durante a tribulação, para completar o número desses mártires. Quando chega no capítulo 7, no versículo 13, João vê uma multidão chegando no céu. E olha o que João vê, vai lá, capítulo 7, versículo de número 13, olha o que diz o texto. E um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? 14. Então eu respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestimentas e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Agora João vê o número grande de pessoas que vieram da onde? Da grande tribulação. Ou seja, até durante a grande tribulação, uma multidão vai ser salva, lavada pelo sangue de Jesus. Serão mortos pela mão do anticristo, mas lá no céu estarão vestidos de branco, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, queridos, olhem para esse texto com carinho, porque por que eles estão vestidos de branco? Irmãos, isso aqui não é uma palavra para você olhar lá para a grande tribulação e dizer assim, ó: ah, mas isso é só para aquele povo que vai vir da grande tribulação. Essa palavra nos ensina o que acontece também com aqueles que morrem nesse tempo. Essa palavra nos mostra que há esperança após a morte, quando o justo parte dessa vida. Ou seja, existe um lugar de glória, existe um lugar de descanso, existe um lugar de paz. Ou seja, nós estaremos vestidos de branco. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Por que vestido de branco? Porque os salvos vestirão e andarão de branco. Apocalipse capítulo 3, no versículo 18, diz: ao vencedor
eles andarão de branco comigo. Olha para esse irmão do teu lado aí, diga assim para ele, lá no céu, fala para ele, lá no céu, eu e você, nos vestiremos de roupas brancas, limpas, que representam a justiça dos santos. Aquela multidão está vestida de branco, aleluia. Alguém está aqui no culto para receber o que eu estou pregando aqui? O servo do Senhor, quando parte dessa vida, eles estarão vestidos de branco na glória. E por que o branco é a vestimenta dos santos? Segundo, a Bíblia diz que os 24 anciões que estavam diante do trono, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, eles também estavam vestidos de branco. Os anciões, que são quem? O presbítero, ou seja, aqueles que representam a igreja arrebatada, também estará vestida de branco. Ou seja, que lindo vai ser naquele grande dia, quando aquela multidão estiver diante do trono, vestido de branco, cantando o hino da vitória, glorificando aquele que está sentado no trono. Eu estou dizendo para você que aqueles que foram fiéis estarão diante do Senhor vestidos de branco, ou seja, puro, claro, alvos. Eu estarei lá. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Aleluia. Por que vestido de branco, pastor? Porque a multidão dos mártires da grande tribulação também estarão de branco. Versículo 13 do capítulo 7. Por que de branco, pastor? Porque Jesus no monte da transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 29 diz que Jesus se transfigurou-se e as suas roupas ficaram brancas e brilhantes como o sol. Jesus vestiu branco, ele está de branco. Quando João vê, ele vai ver, e a sua roupa era um manto branco de linho finíssimo, um cinto de ouro. Ou seja, assim como ele venceu, está vestido de branco, eu e você, quando chegarmos lá, também nos vestiremos de branco diante do trono de Deus. Aleluia. Alguém está aqui nesse culto recebendo essa palavra nessa noite? Oh glória, oh glória, oh glória. Por que estarão de branco, pastor? Porque só vai entrar nessa cidade aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Oh glória. Eu vou repetir isso para você glorificar. Só vai entrar lá no céu quem tem as suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Lê para mim aqui, pastor Elton, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, porque esses têm direito à árvore da vida, ou seja, a vida eterna, e esses entrarão na cidade pelas portas. Lavem as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. É por isso que Salomão disse a Eclesiastes em todo tempo: sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A igreja que vai estar no céu é a igreja que lava as suas roupas no sangue do Cordeiro. E hoje em dia não se prega mais nisso, mas a igreja que vai ser arrebatada, os salvos que estarão no céu, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vestimentas puras, alvas, brancas. Essa é a promessa. Bem-aventurados que lavam as suas vestimentas. Cadê aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Aleluia. Oh glória. O que nós aprendemos com esse texto é algo tremendo. Por quê, pastor? Eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, outra lição importante. Todos esses que estão diante do trono são mártires. Eles morreram. Eles perderam a sua vida pelo testemunho da palavra. E você pode olhar assim, pastor, mas são só, essa revelação aqui é só para aqueles que morrerão na tribulação? Não. João estava escrevendo para uma igreja perseguida. João estava escrevendo aqui para uma igreja que sofria martírio.
Mas por que João escreve isso? Para nos dar a garantia da verdadeira esperança. Porque eu me lembro com esse texto que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele diz assim, ó, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Quem perder a sua vida, ganhará. Ou seja, aqui se perde, mas lá se ganha. Eu vou repetir, aqui se perde, mas lá se ganha. Eu vou repetir, aqui se perde, mas lá se ganha. Nós aprendemos aqui o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu posso morrer aqui, mas haverá uma eternidade. Eu posso perder minha vida aqui, mas haverá uma eternidade. Meu corpo pode tombar aqui, mas haverá uma eternidade. Oh, glória. Eu quero estimular você, crente, que se você perder a sua vida por amor a Cristo, você receberá a coroa da vida. Você estará de branco diante do trono. Você estará com a grande multidão naquele grande dia. Alguém crê no que eu estou pregando aqui essa noite? Ganhar o quê, pastor? Nós vamos ganhar o consolo das nossas lutas e guerras. Porque eu quero ler para você daqui para aumentar a sua fé e trazer esperança para você. Olha o que o texto diz desses mártires. E esse texto serve para mim, para você amar a Cristo acima de todas as coisas, acima da nossa vida. Eu vou dizer uma verdade para você, querido, que me assiste, você que me ouve. Os mártires da igreja tinham essa viva esperança, pastor Gies. Porque somente essa esperança fazia com que eles não amassem a sua vida mais do que Cristo. Esses mártires da história da igreja, muitos foram devorados por leões. Muitos foram devorados por animais selvagens. Muitos deles foram degolados. Outros foram queimados nas fogueiras. Outros foram arrastados pelas ruas. Outros foram crucificados de cabeça para baixo, com cruz em forma de X. Outros foram flechados pelas costas. Outros perderam a sua vida lançada nos mares da vida. Outros morreram dentro de campos de concentrações, sufocados, sem vida. Outros morreram de fome. Outros morreram de sede. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando chegarmos lá, o sofrimento desta vida não pode se comparar com a glória que vai ser revelada. Vou repetir. O sofrimento daqui não se compara com a glória que é de ser revelada naquele grande dia. Por que eles acreditavam e foram até o fim? Porque eles sabiam que a vida não é somente aqui. Que aqui não é a recompensa. Aqui eu perco, lá eu ganho. Aqui eu morro, lá eu vivo. Aqui eu choro, lá Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Eu estou sentindo Deus nessa palavra nessa noite. A vida é muito mais do que essa. Aqui que você precisa entender o que é ser crente. Crente não está subordinado a essa vida. O crente sabe que se acabar aqui, haverá uma vida eterna na glória. Agora, olha, eu vou ler isso aqui devagar para você, para a gente concluir essa primeira parte. Olha o que o texto nos diz. Eu quero ver se você vai dar glória a Deus agora. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha o versículo 16. E jamais terão fome. Eu vou repetir. E jamais terão fome. Alguns deles morreram com fome dentro de campos de concentrações. E a palavra diz aqui o que, pastor Janderson? E nunca mais eles terão fome. Que mais, pastor Janderson? E nunca mais sentirão sede, porque Jesus é a fonte da água da vida. Ele disse à mulher samaritana: se tu beber dessa água, tu torna a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Aleluia. Esses que perderam a sua vida, não sentirá calor algum. Não haverá calor, não haverá o sol para esquentá-lo, porque Cristo será a sua luz.
Alguém está aqui no culto recebendo isso que eu estou pregando? Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Você tem um pastor, vou repetir, você tem um pastor que vai cuidar de você até na eternidade. Ele disse para os discípulos em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele será o nosso pastor, ele nos apacentará por toda a eternidade. Vale a pena ser fiel. Oh, glória. E os guiará à fonte da água da vida. Agora, se tu não der glória a Deus, agora o negócio pegou. Olha o que diz o texto: e Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Olha para esse irmão do seu lado, por gentileza. Olha para esse irmão, quem sabe ele chegou aqui debaixo de luta, quem sabe ele chegou aqui debaixo de uma guerra travada. Olha para ele, por gentileza, ele precisa ouvir isso. Fala para ele assim, aguenta mais um pouco. Fala para ele, vale a pena ser fiel, porque quando você chegar lá, fala para ele, quando você chegar lá, ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Toda lágrima. João está falando aqui, não só para os mártires da tribulação, mas João está revelando aqui que todos aqueles que morrem por amor a Cristo, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. Agora olha aqui para mim, concluir essa palavra. Ainda tem. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Enquanto esses santos estão subindo aos céus, eles estão morrendo na terra, mas estão indo ao encontro dos céus. Essa terra vai passar pelo pior período da história. Eles mataram os crentes achando que lhes faziam mal, mas a morte desses crentes leva. Glória a Deus. Eles mataram os crentes. Aleluia. Olha aqui para mim. Eles mataram os crentes, achando que lhes fariam mal, mas eles estavam indo para aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Mas aqueles que mataram os crentes e que estarão nessa terra, o sexto selo foi aberto. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco de silício. A lua tornou-se como sangue. E agora os céus começaram a serem sacudidos pelo Senhor. E começaram a jogar na terra como a figueira joga os seus figos. E o que aconteceu, pastor, com esses povos que estarão matando os crentes e na terra? Simples, a Bíblia diz que todas as ilhas e montes foram movidos do seu lugar. O céu se recolheu como um pergaminho. E esses homens que mataram os crentes, os reis da terra, os poderosos, os comandantes, os reis, os presidentes, diante do céu sendo abalado, porque isso vai acontecer. Se você acredita, vai acontecer. Se você não acredita, vai acontecer do mesmo jeito. Enquanto os céus estão negros, porque quando Jesus expirou, o céu estava escuro. E quando também os mártires estão partindo, os céus vão reagir, vai ficar escuro. Haverá terremotos, haverá estrelas caindo no céu. E esses poderosos reis da terra, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres,
com medo do juízo, correrão para debaixo das rochas e gritarão dizendo: rocha, cai sobre nós. Esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Mataram os crentes, mas vai chegar um dia que poderosos vão ter que se esconder debaixo das cavernas, vão ter que gritar dizendo: nos livra da ira futura, Senhor. Os céus serão abalados. Em Joel capítulo 2, versículo 31, naquela promessa do derramamento do Espírito, lá no final o texto diz: até que o sol se escureça, a lua se transforma em cor de sangue, e venha o grande dia do Senhor. A Bíblia nos diz em Isaías 34, no versículo 4, que este céu será abalado com a ira do Senhor. A Bíblia nos diz em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10 ao 12, o texto fala que os poderes dos céus serão abalados. Ai daqueles que estiverem na terra quando a ira do Todo-Poderoso for derramada. Agora eu vou dizer uma verdade para você: mas a igreja genuína, verdadeira, fiel, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela vai ser arrebatada, ela estará na glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e quando os mártires morrerem da tribulação, eles também irão aos céus. E enquanto Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, os poderosos, os ricos, os livres, escravos, grandes e pequenos que estiverem na terra vão sofrer a ira do Todo-Poderoso. Mas eu tenho uma mensagem para você: eu creio que Jesus nos arrebatará, eu creio que nós